Pronto, então estamos começando aí, né? O pessoal vai chegando também. Agradecendo, né, em primeiro lugar, os colegas que estão aqui para essa sessão aí da nossa semana de extensão, de ensino, pesquisa e extensão, né? Então, na verdade, nós somos 3 professores, né, que vamos... Olá, Kátia, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Somos 3 professores que vamos, né, propor essa conversa aqui. A professora Renata Gomes está numa outra atividade da CPEX mesmo, parece que eles tiveram Mas eu acho que ela acabou de entrar, Felipe. Acabou de entrar, pronto. Então, enfim, estamos aqui prontos para começar, né? Então, a gente vai propor essa conversa aqui no campo dos multiletramentos, né, da perspectiva de ensino de línguas adicionais que a gente vem discutindo, né, cada um de nós numa perspectiva. Enfim, nesse contexto, né, nós 3 somos, né, eu, Felipe, a professora Fabrícia, que está aí na tela, e a professora Renata, que está acabando de chegar, somos professores do Cefet, de campi diferentes, né? A Fabrícia é professora do campus Maracanã, Renata professora do campus Itaguaí, e eu sou professor no campus Petrópolis, todos nós professores de língua inglesa, né? E há algum tempo atrás a gente participou juntos de um evento do CONEL, né, que é o Congresso Brasileiro de Estudos Linguísticos, realizados lá pela Universidade Federal do Espírito Santo, e propusemos uma conversa nesse mesmo sentido aqui. A partir do evento foi publicado um livro e algumas das apresentações lá daquele evento foram selecionadas para se tornarem um capítulo desse livro, que está aqui na minha mão. A diversidade de fazeres em torno da linguagem, universidades, faculdades e educação básica em ação, da editora Pontes. E a nossa apresentação se tornou um capítulo desses, né, desse livro. E aí a gente resolveu retomar aqui hoje nessa conversa e também dotar essa apresentação de algumas atualizações, né, o que comprova que a gente está trabalhando com línguas, a gente está trabalhando com algo vivo, dinâmico, né, e por isso sempre necessitando de atualizações, né? Então a gente vai começar, né? Colocando aí esse contexto. Renata, fica à vontade de se colocar, se você já quiser, né? E também Fabrícia, se você quiser dar o encaminhamento aí da perspectiva das línguas adicionais e já trazer os sentidos do multiletramentos para a gente passar para as nossas searas mais específicas. E todos os que estão presentes, fiquem à vontade de se manifestarem. Vocês podem levantar a mão e aí a monitora desmuta, ou vocês podem fazer uma interferência também a qualquer momento. A ideia é essa mesmo, para que não fique uma apresentação chapada, né? Uhum. Ok, Felipe, bom dia a todos. Meu nome é Renata, eu sou professora de língua inglesa no campus Itaguaí. E, como o Felipe disse, a nossa apresentação ela é oriunda dessa apresentação no CONEL e que resultou numa publicação que nós vamos apresentar agora. Vocês conseguem ouvir, né? Só para eu conferir. Sim. Tá bom. Eu vou começar compartilhando a tela com alguns slides e aí vou perguntar, por favor, se vocês conseguem ver, porque quando eu compartilho a tela, por algum motivo, talvez meu, de aprendizagem, né, eu não consigo ver vocês. Conseguem ver os slides? Sim, sim. Tá ótimo. Muito obrigada. Então ele não vai... ok. Eu vou mostrar para vocês o livro, né, a capa aqui do livro, né, então o título dele ficou A Diversidade de Fazeres em Torno da Linguagem, Universidades, Faculdades e Educação Básica em Ação,
que era um dos propósitos também do Congresso, né? Ter essa articulação entre diferentes instâncias. Ele foi organizado pelas professoras Kíria, a Marta e Leila, e a professora Hebe, e foi publicado pela editora Pontes. Ele está disponível para venda no site da editora Pontes e etc. O nosso capítulo, né, do livro e apresentação, ele circulou diversas instâncias, digamos assim, né? Para que nós trabalhássemos com a pedagogia de multiletramentos, nós investigamos, cada um em seu trabalho, né? O Felipe é de Petrópolis, a Fabrícia é do Maracanã, eu estou em Itaguaí. Em contextos diferentes, nós começamos a levantar uma série de aspectos, como a crise da leitura, né, que ela é gritante cada vez mais, né, no mundo no qual nos encontramos, tanto da leitura visual quanto da leitura escrita, a questão dos novos letramentos, diferentes gêneros textuais, novas tecnologias, unidos à ideia da pedagogia de multiletramentos diante desses múltiplos contextos do Cefet. Temos práticas de ensino diferentes, divergentes e convergentes entre si, uma pluralidade nos diferentes campos, né, diferentes necessidades de ensino e aprendizagem, tudo isso dentro da mesma instituição, né, por isso que eu vou passar a palavra depois para o Felipe e para a Fabrícia, né, apresentar os trabalhos, né, desenvolvidos por eles. E qual é o fio condutor dessas práticas diversas? O que nos une? A pedagogia dos multiletramentos. Para que não fique muito maçante, para que a gente possa conversar, né, sobre essas pedagogias, eu só vou deixar a definição aqui, as 3 definições básicas com as quais trabalhamos, mas vou conversar sobre elas, né? A partir do momento que as novas tecnologias entraram na nossa sociedade, né, com o advento das mesmas, há uma espécie de no turning back, não dá para voltar atrás. E aí elas trouxeram múltiplas semioses, novos gêneros textuais emergentes, que ressurgiram, que se misturaram a outros, né? E aí, diante dessa multiplicidade de textos, gêneros textuais, audiovisuais, cinematográficos, fotográficos, midiáticos, vamos falar aí das redes sociais, do Instagram, do Facebook, do Twitter, do whatever. Como que a gente trabalha com essa multiplicidade de textos em sala de aula? Como trazemos essa riqueza discursiva? E isso é a proposta da pedagogia dos multiletramentos, trazer para a sala de aula os múltiplos discursos que circulam na sociedade. Tá? Então, aquela definição da professora Andréa Matos. Trabalhamos também com o entendimento da professora Ana Paula Duboc, da USP, né? Através do aspecto de que, ao trabalhar esses diferentes discursos, a produção de sentido ela deve ser feita de uma forma crítica. E a gente tem que estudar, sobretudo, onde há a questão dos apagamentos das práticas sociais, das identidades, né? Para que o aluno compreenda o texto dentro de uma perspectiva sócio-histórica. Então, por exemplo, ao ver a publicação de um post no Instagram, ele não precisa, ainda que seja um meme, né, que é um gênero aí emergente, né, desse período. Ainda que ele compreenda e atinja o seu objetivo primeiro, que talvez seja o cômico, né, no caso de algo cômico, ele precisa entender em que contexto ele foi produzido, quais são os objetivos que podem estar ali por trás. E toda essa leitura crítica, ela aumenta a capacidade do aluno, né, de leitura e de entendimento, de compreensão e transformação sobre o que ele vivencia. A professora Roxane Rojo também entende que trabalhar os multiletramentos em conhecimento e negociação de uma variedade de discursos, né? Usando a língua portuguesa, né, ou a língua inglesa como língua franca para a tradução e interpretação desses textos, né, dentro de uma perspectiva bakhtiniana. Eu vou interromper agora o compartilhamento, né, deixei aí as referências que usamos, né, depois posso retornar a elas,
Mas, simplesmente para voltar um bate-papo e passar a palavra a Fabrícia e o Felipe, para reforçar que realmente a questão dos multiletramentos é o que nos une nas nossas diferentes práticas, porque temos diferentes alunos com diferentes realidades sociais e diferentes necessidades de aprendizagem, mas realmente temos a intenção de desenvolver esses multiletramentos críticos através de gêneros textuais diversos, através de propostas diversas, para que o aluno tenha um entendimento sobre os discursos circulantes que estão na sociedade. E de forma interessante, né, com isso, nós acabamos desenvolvendo nossos próprios materiais didáticos, né, com o aluno. Então, eu vou passar a palavra agora ao Felipe e à Fabrícia, e depois a gente vai dialogando. Posso, Felipe, então? Bom dia a todos. A Renata começou, né, a nossa apresentação a falar de uma das palavras que fazem parte do nosso título, né, que é a pedagogia dos multiletramentos. Eu vou apenas dar um outro enfoque à parte de línguas adicionais, né? Quando nós colocamos esse título, né, reflexões sobre pedagogia de multiletramentos e o ensino de línguas adicionais, pensamos também em contemplar algo que foi desenvolvido no Cefet, que foi a pós-graduação no ensino de línguas adicionais, né, em que parte, inclusive, do capítulo do livro foi feito, né, pelo menos a minha parte, foi feita exatamente com a pesquisa em relação ao letramento digital crítico com esses alunos. Então, o uso do termo adicionais, que nós colocamos aqui, dá uma visão de língua muito mais ampla e muito mais próxima, né? Quando alguns autores rejeitam o uso do termo estrangeira por parecer algo muito distante do estudante, algo como se fosse um bem a ser adquirido, mas algo muito distante. Então, quem defende o uso do termo línguas adicionais já trabalha na perspectiva mais de educação linguística e de proximidade, de uma reconfiguração desse sujeito a partir da língua estrangeira, né? Então, nós, como trabalhamos com leitura e pensando nesses multiletramentos que a leitura pode proporcionar ao indivíduo, a gente opta por utilizar esse termo línguas adicionais, tá? Somente essa reflexão aqui para justificar o nosso título, né, da mesa redonda. E a gente estava conversando um pouco sobre isso, né, até compartilhando um pouco da experiência que vivemos na instituição, com curso, né, o curso de pós-graduação Lato Sensu, que já teve esse título, inclusive a Fabrícia e a Renata já, né, atuaram lá. A gente suspeita, né, imagina que uma questão quanto à adesão a esse curso pode ter, né, uma baixa adesão, né, vamos dizer assim, pode ter se dado justamente por conta de essa nomenclatura não ser tão frequentemente veiculada por aí, né, embora ela seja mais abrangente, mais significativa, dotada de sentidos bastante mais específicos, né? Então, é aquele campo do que pode nos parecer óbvio, mas não é, né? Já que a gente está falando de letramento, letrar-se em, né, diversos aspectos, eu acho que isso é bastante importante, né? Então, a partir daí que a gente segue, né? Então, acho que eu posso começar, então, aquela parte do letramento digital. Tá bom, Felipe? Você compartilha para mim? Sim, já vou fazer isso. Só um minutinho que eu estou abrindo. Tranquilo. Posso um pouquinho? Ele começa a compartilhar? Vai. Fala, Renata. Gostaria de comentar também que, mais recentemente, né, porque
esse nosso capítulo, né, foi publicado no ano passado, né, e as discussões continuam, né. Uma das questões que temos debatido, né, ultimamente, no que se refere à pedagogia dos multiletramentos, é o fato de que o quanto ela se tornou uma metodologia ou não. Então, vou só introduzir, de repente, a questão, que ao final, de repente, a gente pode voltar a ela, né? Porque a intenção, né, até lá na base, né, das pesquisas do grupo de Nova Londres, é que ela seja uma perspectiva de abordagem para a sala de aula de língua adicional, né? Mas a pergunta que a gente vem fazendo para refletir é: será que estamos tornando uma metodologia rígida? E caso isso aconteça, esteja acontecendo, por que estamos fazendo isso? Né? Mas realmente a intenção aqui que a gente trouxe, né, no nosso trabalho, é realmente dar perspectiva, mas é mesmo só uma atualização sobre o conceito da abordagem de multiletramentos para ensino. É isso. Obrigada, Renata. Bem, e eu acho que isso tem um pouco a ver também com o que eu vou falar aqui, aliás, tudo está interligado. No capítulo do livro, eu fiz um estudo com os participantes, que eram todos professores, né, desse curso de línguas adicionais, ensino de línguas adicionais, sobre o uso de tecnologias e a questão do letramento digital crítico. E tinha uma perspectiva: nós não tínhamos pandemia, nós não tínhamos essa situação que vivemos hoje. Então, o resultado está publicado no capítulo, né, como eles lidavam com essa tecnologia como um suporte dentro da sala de aula. E isso mudou radicalmente. Então, dessa mesma maneira, eu trago nessa apresentação uma releitura dessa questão do letramento digital crítico sob uma outra perspectiva, né? Isso, como o Felipe falou, isso mostra como a gente está sempre em constante atualização desses conceitos sobre letramento, multiletramentos, etc. Então, Felipe, você pode passar, por favor, o slide? Bem, antes de falar sobre o crítico, né, vamos falar um pouquinho sobre letramentos, né? Cada letramento, vejam que eu coloquei aí em vermelho, porque eu vou precisar voltar a esses sintagmas daqui a pouco no próximo slide. Cada letramento está situado em um contexto cultural específico e utiliza um conjunto específico de tecnologias. Quando eu falo em tecnologias, não são só as digitais, tá? Em um repertório... Só um minutinho, Fabrícia, porque a Marcele está me avisando que o conteúdo não está sendo exibido. Os outros participantes estão vendo? Pessoal, vocês poderiam se manifestar? Sim. Sim. Ah, então tá bom. Sim. A Marcele então, que não está vendo. Sim. Tá bom. Pronto, obrigado. Desculpa. Então esse é um conceito, inclusive, do Busato, em que ele fala que são conjuntos específicos de tecnologias em um repertório específico de códigos e sistemas de representação para finalidades específicas. Então, se eu estou trabalhando um determinado letramento, eu tenho que ter esses sintagmas muito, muito em mente, né? Os modelos de letramento propostos por Street, na verdade, são dois, em 84, ele vai fazer uma reformulação disso, mas eu trouxe porque, especialmente, o ideológico vai ser importante para a gente. Tem o modelo autônomo e o ideológico, né? O autônomo seria muito desenvolvido instintivamente, digamos assim, tentando usar esse termo, mas o ideológico refere-se a um conjunto de práticas socialmente construídas, que envolve leitura e escrita, claro, geradas por processos sociais mais amplos e responsáveis por reforçar ou questionar valores, tradições e formas de distribuição de poder presentes nos contextos sociais. Então, bem especificamente, são conceitos Soares, bem especificamente, o modelo ideológico de letramento, hoje em dia, assim, na situação que vivemos, ele está assim, muito aparente, muito importante de ser revisto. Pode passar, Felipe, por favor? Então,
Fazendo essa relação entre os sintagmas, né, desses dois conceitos, vejam que eu coloquei, quando ele fala em contexto cultural, lá em cima, né, o Busato, contexto cultural específico, a gente relaciona com pandemia, é o que nós vivemos hoje. E qual a prática socialmente construída que estamos tendo? São as aulas online, porque elas são novas maneiras, novas reorganizações, né, didáticas, e que vão, sim, demandar uma revisão dos letramentos que temos. Quais são os conjuntos específicos de tecnologias? As ferramentas para aulas online. Aqui nós temos no Cefet a adoção do pacote da Microsoft, temos em várias outras instituições o G Suite, por aí vai. Né? E elas são responsáveis por uns processos sociais mais amplos que vão reforçar e questionar valores. Né? Isso que foi o conceito da Soares. Isso implica numa revisão do letramento digital crítico, porque não basta apenas utilizar a ferramenta, transpor o que se fazia, né, porque a gente está criando um novo ambiente, né, um novo sistema de representação, como vocês veem aí à esquerda, para finalidades específicas, né. A atuação do professor como mediador e a autonomia do estudante vão ser reconfiguradas nesse novo ambiente, né, por isso que a gente precisa ter uma revisão desse sistema todo de letramento. Pode passar, Felipe. Bem, esses dois autores, né, Lancashire e Nobel, eles propõem dois tipos de casos para letramento, periféricos e paradigmáticos, né? O periférico não haveria, assim, há um novo ethos, uma nova constituição do sujeito, mas não necessariamente uma nova tecnologia, o que não é o nosso caso. Pensemos no eixo paradigmático, né? O ethos é novo, a gente precisa se reconfigurar, não somente professores, como alunos também, e a tecnologia também é o caso de ser nova, que é o que a gente está vivenciando hoje. Então, eu pergunto, será que a gente vive realmente um caso paradigmático de letramento? Pode passar, Felipe? Eu acho que sim. E que evidências eu acho que a gente pode utilizar para dizer que há uma mudança no eixo paradigmático? Buckingham fala que letramento digital não é somente uma questão de saber manusear computador, fazer pesquisa, saber usar a tecnologia. É necessário saber focalizar e utilizar materiais adequados, etc. Você vê que ele aqui usa por meio de navegadores, hiperlinks, mecanismos. Isso é um conceito que ele aplicou em 2010, já são 10 anos, né? É preciso saber avaliar e usar informação de forma crítica se quiserem transformá-la em conhecimento. E talvez, aí é uma opinião minha, e fiquem à vontade para discordar, concordar, eu acho que a gente não avançou muito na questão do letramento crítico, principalmente, uma evidência que eu acho é a questão de a gente ter tanta notícia falsa, tanta repercussão dessas notícias falsas hoje em dia, porque as pessoas simplesmente repassam sem essa criticidade, né? Sem saber fonte, sem saber origem, veracidade. Então, isso faz parte de letramento crítico. Então, eu não acho que a gente tenha avançado muito. A gente pode até ter avançado na forma, em utilizar as ferramentas, mas em termos de conteúdo, talvez não. Mas isso é uma questão que fica aí para discussão, né? A gente pode conversar sobre isso. Isso significa fazer perguntas sobre as fontes de informação, os interesses de quem está produzindo essas informações e a relação que elas têm com questões sociais, políticas e econômicas. E nesse novo contexto que a gente vive de pandemia, esse letramento digital crítico, essa revisão, para mim, envolve saber quais são as fontes que estão disponibilizando essas ferramentas digitais. Por que o Cefet, por exemplo, faz um contrato com a Microsoft, que é uma grande empresa, isso é dinheiro público que está sendo utilizado, por que outras universidades fazem com outras plataformas, etc., né? Quais são os interesses dessas empresas em fornecerem esse tipo de ferramenta, porque a gente sabe que nossos dados são compartilhados, né? A gente tem aí várias discussões, inclusive filmes atuais falando sobre isso. E qual a relação dessas duas coisas com as questões políticas, sociais e econômicas que a gente vive no momento? E por que isso? Pode passar, Felipe. Para
para realizar as aulas remotas, né, várias secretarias municipais e estaduais e também instituições federais, como o caso do Cefet, firmam acordos com grandes conglomerados de tecnologia. E tem uma observação do Daniel Cara, ele é um pesquisador da área mais para educação, e que ele fala uma coisa interessante. Esses contratos estão, na verdade, estimulando um processo de educação à distância que interessa mais aos empresários da educação. São companhias de telefonia que podem fornecer a tecnologia 4G, então, compra esse chip para todo mundo entrar online. As plataformas de educação à distância, que estão se modernizando, e as fundações empresariais que já vendem esse pacote na prática. Antes mesmo de a gente ter uma noção concreta do impacto da pandemia sobre a educação, eles já tomaram uma série de iniciativas para estruturar grandes negócios. E a gente sabe que o negócio da educação no Brasil é de mais de 200 bilhões. E os empresários, lógico, querem uma fatia desse bolo. Então, assumir que a gente precisa mudar e fazer aulas online sem uma criticidade que envolve o letramento que perpassa por todo esse novo arranjo social, é muito importante, porque no afã de querer disponibilizar coisas, a gente pode estar contribuindo com a manutenção de uma realidade social, política e econômica de exclusão. Né? Pode passar, Felipe. Por isso, né, a gente precisa revisitar esse conceito de letramento digital, porque tanto eles são afetados pelas culturas, quanto ele afeta as culturas nas quais são introduzidos. Né? Então, seus efeitos sociais e cognitivos vão variar em função dos contextos sociais e finalidades envolvidas na sua apropriação. Esse é um conceito, de novo, de Busato, só que em uma outra publicação. Então, a gente precisa, de fato, entender esse momento. É um desafio. Fala até um pouco sobre isso de novo. Como que a gente vai fazer, né? É um desafio, sim, mas eu acho que é necessário. E como faremos isso? Como que a gente vai fazer essa constante revisão? Pode passar, Felipe? Aqui estamos nós fazendo essa reflexão e apenas começando. Então, eu acho que esse foi assim, uma mesa redonda, uma conversa com pessoas, pois por que a gente está usando tal ferramenta e de que forma, como, etc. Como que a gente pode levar isso e fazer o nosso aluno mais, proporcionar esse letramento digital crítico ao aluno, isso é só o início. Então, por isso que eu digo que a gente está apenas começando, é um trabalho muito longo e é tudo muito novo. Por isso que, mais uma vez, eu reforço que pesquisar enquanto atuamos é assim, de extrema importância nesse contexto e somos privilegiados que podemos fazer isso. Não sei até quando, mas podemos. Então, aqui ficam as referências, tá? E aí eu volto a palavra para o Felipe para que a gente possa continuar a conversar um pouco. O som, Felipe. Obrigado. Então, nessa mesma perspectiva, né, alongando algumas questões que estão lá no capítulo que a gente escreveu e que a gente discutiu lá naquele cenário, a gente também refletiu um pouco assim, né? A Fabrícia coloca aí sobre as novas formas, né, de se fazer a aula, de ensinar e as novas ferramentas que estão na circulação e que até a Charlene comentou aqui no chat, né? A gente sabe utilizar as ferramentas, mas refletir sobre o seu uso e, enfim, né, criticá-las ali quanto ao uso talvez seja a tarefa mais árdua. E aí eu trouxe lá para a nossa discussão, naquela ocasião da escrita, e coloco aqui novamente, justamente a perspectiva de uma forma de aprender, uma forma de ler, uma forma possível de circulação nos nossos contextos de ensino de línguas, né, que não é nova, né, que é justamente a perspectiva do texto literário, né, do uso da feitura da circulação da literatura, mas que precisa também passar por essa transposição, digamos assim, né, de forma que ela também se torne, aí vou usar uma palavra que talvez seja inapropriada, né, para o texto literário, mas que ela também seja
uma ferramenta, né? E que ela também, a gente também possa propiciar esse letramento crítico em texto literário, né? Na perspectiva do gênero literário. Caso não optemos por isso, né? Ou o texto literário simplesmente vai ser banido das nossas circulações, que é o que comumente acontece, né? Eu acho que todo mundo pode fazer um exame minimamente crítico da presença da literatura nas suas aulas de línguas estrangeiras, né? Claro que a gente vai encontrar pontualmente na aula de todo mundo, ou mais do que pontualmente nas aulas daqueles que escolhem, né, fazer a circulação por esse caminho. E eu entro um tanto nessa defesa, né, por gosto, por escolha, por acreditar que seja um caminho bastante possível, né? Então, assim, eu acabo defendendo sempre, né, por mais que isso pareça óbvio, o texto literário como uma possibilidade genuína, né, daquele texto produzido na língua que a gente deseja, né, na língua estrangeira, na língua alvo, seja o que for, como um caminho para a educação linguística, né, para um caminho para essa perspectiva crítica, justamente por entendê-lo, né, por sabê-lo como um caminho que congrega aspectos culturais, né, atitudinais, pensando aí nos diferentes contextos em que esses textos, esses materiais foram produzidos, o que a gente pode identificar daquelas sociedades, né? Esses aspectos socioculturais. E eu entro sempre também pelo caminho da geração da cultura de paz, né? Eu realmente percebo o texto literário, e aí não só para os nossos circuitos de línguas estrangeiras, mas para qualquer outro circuito de educação, o entendimento do outro, né, daquilo que é grande para o outro, daquilo que tem valor para o outro, e que permite esse entendimento, né, da outra sociedade, da outra cultura, e, como consequente, geração dessa cultura de paz de que a gente tanto precisa, eu realmente entendo o texto literário como uma grande ferramenta, né, trazendo de novo essa palavra, para esse caminho. Né? Então, pode ficar aí como um dos grandes objetivos, né, de qualquer curso, qualquer aula, qualquer disciplina que a gente ofereça, essa transformação social em busca da cultura de paz. Né? E eu realmente acho que a literatura tem um caminho bastante específico nesse sentido. Né? E também na formação aí, nas possibilidades de formação do sujeito crítico, autônomo, múltiplo, né? Já que a gente está falando aqui de multiletramentos. Lá no nosso texto escrito, quando entramos com essa parte, né, falando do gênero literário, nessa perspectiva, ele vem logo depois, né, de que a Fabrícia também faz a inserção dela lá com a perspectiva do letramento digital crítico, né, e a gente se preocupa de colocar assim, olha, não estamos colocando aqui a literatura em contraposição, né, ao digital, ao que é novo, ao tecnológico, de maneira nenhuma, mas faz uma aglutinação, né, ou talvez no melhor sentido, uma justa posição desses cenários, né, justamente da possibilidade da literatura no meio digital, né, e do meio digital ser um viabilizador da literatura. Né? Então, é nesse sentido que a gente vem, né, buscando exemplificar aí a perspectiva do múltiplo nesse campo do letramento. Né? E assim, saindo um pouquinho disso, mas não essencialmente, né? Continuando aqui nessa mesma conversa, uma coisa sobre a escolha do uso da palavra letramento, né? Que é também comum a nós, é bastante evidenciada, a gente não ouve, né? Pelo menos nas circulações que eu tenho feito, a gente não é muito comum que a gente encontre a opção pela versão literacia, né? Literacia digital, literacia literária, etc. Mas ela existe, né? E aí é bastante interessante, né? Para não dizer outra palavra,
a gente observar em que contextos mais contemporâneos a gente tem visto o termo literacia ser utilizado no Brasil, né? Em propagandas do atual governo e outros cenários, e como que isso também revela o que está ali por detrás, né? A literacia com um caminho bem mais europeizado, né? E significando talvez uma perspectiva mais técnica, né? Daquela habilidade técnica, né? Do saber ler, do saber produzir, do saber circular naquelas versões, não necessariamente numa perspectiva crítica que o letramento, que é uma versão mais nossa, traz, né? Enfim, tem alguns outros comentários para fazer, quero caminhar um pouquinho sobre a perspectiva do que não me parece ser as nossas aulas de línguas estrangeiras, mas enfim, e aí a gente vai conversando, né? Fabrício, é claro, fica à vontade, e eu já ia abrir mesmo para todo mundo fazer suas considerações aí, que vão ser importantes para a gente alongar essa conversa. Não, isso, Felipe, que você falou, é a base, eu acho que, da nossa discussão nessa mesa redonda, né? Porque ensinar a língua através de plataformas, de ferramentas, né? Não é simplesmente ter o foco naquelas formas, unidades linguísticas, porque isso a gente tem milhões de aplicativos que fazem, que ensinam, a gente tem Duolingo, a gente tem Babel, a gente tem, sabe, e que cumprem o seu papel, né, independente da forma como fazem. O que a gente faz na língua estrangeira, né, é uma outra coisa, é uma educação linguística propriamente dita, e isso inclui a literatura, isso inclui outros gêneros textuais, como a Renata falou, né? Então, é uma outra realidade propriamente de educação e não de instrução. Então, essa diferença é muito importante, porque quando se fala em tecnologia e digital, pensa-se muito em né, numa pedagogia instrucionista, e que não é o caso das nossas aulas em diferentes contextos. Não que ela não seja válida, eu acho que existem momentos instrucionistas nas aulas, sim, sabe, existem momentos que a gente precisa trabalhar unidade linguística, sim, só que dentro de um contexto muito maior e de um contexto de, como você falou, da palavra letramento, de literacy, como a gente tem, né, como você acabou de falar. E como a Renata falou logo no início, né, de você formar, de você proporcionar ao indivíduo, tanto que está, né, dando aula, como quem está assistindo a aula, uma reflexão através da língua estrangeira, né? Isso é que eu acho muito importante, você frisou bem essa diferença. Alguém falou, letramento envolve uma abordagem linguística discursiva. Exatamente, Charlene. Eu acho que não dá para você pensar em ser só instrucional no ensino de língua, né? Acho que a Renata ia falar. Eu, particularmente, vou até tentar falar de uma forma menos técnica, digamos assim, porque eu acho que tem alguns alunos nos acompanhando, então, para tentar fazer de uma forma mais clara para eles, caso eles estejam com algumas dúvidas aí enquanto estão nos ouvindo. Há uma diferença diante do que a gente entende como linguagem. Então, se entendemos como linguagem uma série de estruturas, como sujeito, predicado, verbo nominal, proló, nós entendemos, se enxergamos a linguagem como uma série de estruturas, isso implica que na nossa aula nós trabalhemos essas estruturas. Então, são aquelas aulas nas quais nós vamos estudar gramática, classificar a classe de palavras, etc, etc. Quando a gente entende, né, o que a professora Charlene apontou muito bem aí, né, a linguagem dentro de uma perspectiva linguística, social, discursiva, o que é isso? Eu vejo a linguagem como estrutura? Vejo, né? Porque senão, o que eu estaria falando, né? Então, usando aí
ver se me faço clara, né, a metáfora que o Bechara, né, que é um grande gramático da língua portuguesa diz, a gramática, no livro, né, gramática, liberdade ou opressão. A gramática é o esqueleto da língua. Sem o esqueleto, eu não me movimento, eu não tenho estrutura, eu não fico de pé, eu não caminho. Então, ela é absolutamente necessária. Só que um esqueleto sozinho, ele não é a vida, né, que o corpo necessita, né? Não é a vida na sua completude. Então, ao enxergar a linguagem dentro de uma perspectiva social e discursiva, nós vemos o movimento, nós vemos a linguagem na sua vida. Então, o que a pedagogia de multiletramentos propõe para as nossas salas de aulas e propõe para o aluno? Eu vejo a gramática? Vejo. Mas vejo, por exemplo, dentro de um texto que os alunos estão discutindo, dentro de um post do Instagram, que é um assunto interessante para os alunos, que é algo que a sociedade está debatendo. Eu pego um meme, por exemplo, e trabalho das ironias, das elipses. Então, aquilo tudo ali eu vou começar a trabalhar com o aluno e vou tirar a gramática dali e vou trabalhar de uma forma crítica. Realmente diferente, coadunando com o que Felipe e Fabrícia falaram, com a diferença de literacia, que é ler por ler, né? Você pega ali um livro e vai falar neste capítulo, blá, 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 blá. E você não sabe o que você está lendo. Então, uma das questões que algumas vezes em congresso nós ouvimos é assim, e esse pessoal aí do multiletramentos, né? Então, a gente fala sobre ética, respeito, diversidade, mas e a língua inglesa? A língua inglesa está ali, porque não falaríamos de ética, respeito e diversidade se não tivéssemos uma estrutura linguística. E não significa também que nós vamos, popularmente falando, né, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, há uma junção dos dois aspectos que é muito importante, mas a gente não esquece a gramática, mas ao mesmo tempo que não seguramos somente a gramática, porque a nossa visão de linguagem não é estrutural, ela é ampla, ela é social, é explicar para o aluno que aquele texto foi produzido por alguém. Quem é esse alguém? Geralmente, quais são as intenções desse alguém? Então, por exemplo, se é publicado num jornal, que tipo de jornal é esse? Qual é o posicionamento político que esse jornal costuma ter? Por que ele usou, de repente, um modal may e não um must? Qual é a diferença? Aí entra a gramática. Qual a implicância de usar um modal que tem menos, por exemplo, índice de certeza de que um outro? O que ele quer dizer com isso? Então, gostaria de falar isso e talvez deixar um pouco mais claro para os alunos. Os alunos que estão aí, que estão com dúvida, perguntem. Não há pergunta que não possa ser desenvolvida, né? Então, fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta aqui do William, ele colocou aqui, baseado na pedagogia dos a pergunta sumiu. Achei. Baseado na pedagogia dos multiletramentos, como vocês trabalham as questões multiculturais e multimodais, os dois eixos dessa pedagogia, em suas aulas, né? Eu acho que a Renata, quando estava falando, meio até que já deu uma resposta, né? Mas pode complementar. Eu vou só responder rapidinho aqui ao William, essa pergunta em especial, e depois a gente vê isso. Telefone tocando. Eu acho que eu vou dar um exemplo prático, né? Quando a gente está falando, eu trago para a aula sempre a parte de apresentação pessoal e tal, e eu gosto de utilizar um videozinho pequeno, um trecho de um filme, e é um filme indiano. Ele é um filme em que a protagonista vai aprender inglês numa escola de inglês e tal, e aí na apresentação vem pessoas de vários lugares do mundo, né? Tem francês, ela que é indiana, tem espanhol, pessoas asiáticos e tal, e eles vão se apresentar. A primeira coisa que o aluno fala é assim, mas eu vou aprender esse inglês errado, porque eles têm muito sotaque, eles têm vários desvios da norma padrão, né, que é imposta,
E eu acho que a gente trabalha exatamente nesse eixo de desconstruir, né, utilizando essa pedagogia do multiletramento, desconstruir essa noção de língua como própria de determinada cultura, né, se a gente está trabalhando a língua inglesa com essa visão de língua adicional, inclusive. Então, é utilizar um conteúdo, né, como ele falou, a pergunta dele é essa, são questões multiculturais e multimodais, que a gente usa vários meios para falar de um determinado aspecto, que é a apresentação pessoal, dentro desse eixo, desconstruindo, né, contribuindo, ao invés de simplesmente chegar lá e dizer, para me apresentar, eu tenho que dizer, good morning, good afternoon, my name is, e I work at. Então, é mais ou menos um exemplo prático que eu pude dar para responder essa pergunta. Se eu puder responder também muito brevemente, porque eu não sei se o Felipe quer responder, e também o Marcos colocou uma pergunta também, eu vou aproveitar para responder do William e do Marcos de forma breve, assim, juntas. Eu vou dar um exemplo, a imagem para mim da Fabrícia travou, vocês me ouvem? Eu não sei se é a minha conexão ou se é só a imagem que está travada. Dá para ouvir, tranquilo. Tá bom, obrigada. Então, o que acontece? Essa questão agora, né, no momento do ensino remoto, eu fiz uma atividade que eu considero muito simples com os alunos, né, durante um período piloto, que trabalha com uma questão da multiculturalidade e de forma multimodal. Então, às vezes, os nomes, ficam assim, nossa, tem que ser uma atividade, uau, assim, que vai mover o mundo. Mas, na verdade, perspectivas de atividade muito simples podem ser trabalhadas dessa forma, né? Então, eu fiz um Self-Identity Portrait com os alunos. Eles tinham que colocar ou foto deles, quem quisesse, ou fazer uma ilustração, uma caricatura, algo que os representasse, e indiquei vários caminhos para eles, aquele AutoDraw, que é um site de desenho, que ajuda o aluno a fazer os desenhos e tal, ou que eles podiam desenhar à mão, tirar a foto, colorir e tal, mas seria a famosa selfie, né, que eles gostam de tirar nessa geração, mas auto-identitária. Então, ele iria dizer quem ele é, de onde ele vem, o que ele acha importante sobre o perfil dele, quem ele é, que coisas são importantes para ele. E como não pedi autorização para os alunos, acabei não trazendo aqui também porque é um trabalho mais atual, né? Eu estou me atendo nessa apresentação ao que trabalhamos no capítulo. Mas seria um exemplo de multiculturalidade, né? Já que os nossos alunos são diversos, têm identidades diversas, e de multimodalidade, porque eles estão trabalhando ali uma postagem no Jamboard, mexeram no AutoDraw, estão trabalhando com imagem ou com desenho que fizeram à mão e coloriram, ou com colagem mesmo, porque eu falei que eles podiam trabalhar com essa questão das artes, né? Recortar, sei lá, uma gravura e montar como se aquilo ali fosse eles, quase como uma pintura, sei lá, cubista, não sei. Então, é algo simples, eu venho do local tal, meus pais são, frases simples, ainda que para um aluno básico, né, que esteja aprendendo aí no início, o aluno que tem uma fluência maior, que tem um nível de inglês já mais avançado, ele acrescenta outras coisas, né, e eu fiquei muito feliz com o resultado, muito feliz mesmo, assim. E seria um exemplo de multiculturalidade e multimodalidade nesse momento. E respondendo ao Marcos, assim, sim, uma das grandes vantagens também de se trabalhar nessa perspectiva dos multiletramentos é que essa geração, grande parte dos textos que circulam entre eles, advém das redes sociais, né? Então, sim, não é nenhum pecado, muito pelo contrário, dentro da crise da leitura, né, na qual nós lemos cada vez, estou falando, né, no sentido global, na sociedade, lê cada vez menos e lê mal quando lê, né? Nós precisamos nos adaptar e trabalhar o que vem sendo disponibilizado para o aluno e também mostrar para o aluno. Então, por exemplo, há uma série de livros
narrados, né, e ilustrados. Por exemplo, eu tenho um Pequeno Príncipe em inglês, numa ilustração linda, maravilhosa, narrada pela Kenneth Branagh, com legenda e tal, disponível de graça no YouTube, por exemplo, né? Então, assim, como eu vou aproveitar o que eu tenho no Instagram, em contas que têm conteúdos que podem ser usados para propósitos pedagógicos? Como eu vou aproveitar, de repente, alguma questão que aparece na Netflix? Como eu vou aproveitar um meme, uma série de trabalhos acadêmicos produzidos sobre memes? Como eu pego o que interessa o aluno, que está em circulação, para usar em sala de aula, né? Então, isso perpassa pela perspectiva dos multiletramentos, uma perspectiva crítica, de levar o aluno a compreender quem são aqueles sujeitos em interação dinâmica nas redes sociais. Então, não sei se respondi, mas seria isso. Eu vou fazer um comentário, assim, né, rápido. Eu acho que as duas perguntas, né, de certa forma, caminham, assim, num sentido, né, até agradeço aí pelas colocações, né, e enquanto o Will digitava, eu também escrevia esse comentário que eu coloquei aqui, que eu acho que de certa forma é um caminho também, né, nessa perspectiva de a gente pensar que essa prática, né, essa circulação pela via dos multiletramentos é um jeito de ser, né? É um modo de a gente atuar mesmo, né? E não como atividades pontuais. Claro que a gente pode ter atividades pontuais. Enquanto eu estava fazendo minha fala, eu fiz essa menção, né? Pensando aí na perspectiva literária, do texto literário, às vezes a gente tem atividades pontuais lá nas aulas. Né? Uma outra coisa é a assunção da perspectiva literária como, né, possibilidade de letramento crítico e tal. Num determinado momento, a Renata estava dando um exemplo sobre quando a gente está lendo determinada coisa, trabalhando com algum material na sala, né, e a gente parte para aquela perspectiva linguística de tentar identificar por que usou essa palavra e não aquela e tudo mais. E aí me veio à mente um exemplo bem prático, assim, né, bem das redes, bem da circulação online, que é o jornal The Guardian, né, que é um jornal europeu, que eu particularmente uso bastante ali para capturar textos contemporâneos do dia ou da semana, seja lá o que for, para levar para as aulas, como a Fabrícia também já colocou, né, a gente tende a estar aí num modo também de operar em que a gente produz o nosso próprio material, e eu particularmente vou produzindo, né, à medida que as coisas vão se dando. Eu não tenho um material para o ano ou nem mesmo para o bimestre. E aí, nessa perspectiva, né, da observação do seu modo de utilizar a linguagem, num determinado momento do ano passado, eu acho, ou no máximo retrasado, esse jornal declarou, né, abertamente que ele estava passando dali por diante a utilizar termos mais agressivos com relação à questão ambiental, né? Então, assim, me veio isso à mente, porque, assim, se a gente for, enfim, ver os materiais publicados ao redor do mundo sobre as queimadas no Brasil, né? Dependendo do material, ele vai optar, vai narrar de forma mais suave, o outro vai ser de forma mais crítica, etc. e tal. E aí esse jornal, em determinada altura de algum acontecimento, optou por, inclusive, fez uma manifestação pública mesmo, né? Falou assim, não, nós não vamos mais usar, por exemplo, global warming. A gente vai falar em global heating, para ser um negócio assim mais chocante. E vários outros exemplos, né? Então aquilo virou um material nas minhas aulas na ocasião, né? Mas justamente para a gente ter um exemplo daquilo que a gente costumava falar a respeito, né? Então, olha, veja a opção que esse jornal faz, o outro faz. E aí até que esse declarou, né? Olha, nós estamos fazendo aqui uma opção,
mas nós queremos que vocês observem, né? A gente não quer que vocês deduzam, a gente quer realmente declarar isso, né? E nessa perspectiva que o Marcos colocou aqui, né, assim, é possível pensar numa estruturação e tal, em espaços como o Instagram? Eu acho que assim, já se tornou uma condição, né? Especialmente nesse cenário, uma condição sine qua non, né? Nesse cenário que a gente está. Ou a gente usa, ou a gente vai pelos caminhos onde as nossas pessoas estão, onde os nossos estudantes estão, ou a gente vai continuar falando sobre, né? A gente vai falar a respeito e não vamos tratar da coisa em si, né? Eu fico me lembrando, enquanto essas questões estavam sendo colocadas aqui, me lembrei também de um outro exemplo meu, da minha prática, né? Uma coisa pontual, que no cenário de agora, né, que a gente está vivendo, seria uma coisa meio cafona, né? Mas naquela ocasião era um jeito de tentar fazer, né, a minha sala de aula presencial se espichar até esses cenários, né? Então eu estava dando uma avaliação, né, de língua inglesa, não me lembro exatamente o conteúdo que a gente estava falando ali, era muito provavelmente tempos simples, alguma coisa assim. E aí o texto daquele momento da avaliação, não da avaliação inteira, eram justamente telas do Instagram de personagens que, inclusive, dialogavam lá com o curso no qual eu trabalho, que é um curso de telecomunicações. Então, abri a tela do Bill Gates, abri outras coisas, e sujeito aos potenciais comentários que estavam ali. Mas a gente ia analisar aquilo, né? Então, assim, aquela era uma tentativa de eu espichar a sala, né? Repito, até lá nesses cenários onde eu imaginava que os meus estudantes muito frequentemente visitavam, utilizavam, e a gente ia ver a língua que estava sendo produzida ali. No cenário que a gente está agora, né, em que eu não vejo a hora de, quando eu voltar lá para a sala de aula, abolir o PowerPoint, todas as outras ferramentas possíveis, imaginar, voltar ao giz de cera, papel, e vamos recortar algumas coisas para a gente utilizar na sala, isso é aí que eu trago, né? Ficou a condição, né? O material, inclusive, que a gente tem, que está vivo e que está circulante, é este, né? É o da tela, e dali dá para a gente tirar uma infinidade, um incontável de coisas, né? Vou fazer um comentário assim, em geral. E, Felipe, interessante também pensar que a gente vê essas ferramentas como Instagram, essas que são mais divulgadas entre os jovens, e a gente pensa como a gente vai ao encontro delas, né, dentro de uma perspectiva didática. Mas a gente tem que pensar também que existem uma série de ferramentas tecnológicas, como, por exemplo, o e-mail, e que é pouquíssimo utilizado por uma geração, digamos assim, que não usa o e-mail e, às vezes, tem dificuldade em se expressar no e-mail. Né? A gente recebe e-mails de alunos, assim, e-mails cujo título já é o conteúdo do e-mail. Então, assim, é um letramento que precisa ser desenvolvido também, sabe, sobre aquele gênero textual, né? Que a gente acha que, por serem pessoas jovens, né, esse conceito de nativo digital até já caiu em desuso, mas por serem pessoas que já nasceram envolvidas na tecnologia, muitas vezes tem tecnologias que não são bem aproveitadas ou, digamos, aproveitadas de uma maneira adequada, né, dentro desse universo. Então, é interessante notar isso. A gente pensa que é tudo muito fácil para o aluno, quando às vezes não é. Né? A dificuldade não é só nossa, né? Beleza. Eu tenho alguns outros exemplos para a gente conversar a respeito, mas também queria abrir, além da gente ler o que os colegas estão colocando no chat, queria que vocês ficassem à vontade para se manifestarem, né, fazerem considerações, perguntas, comentários, de qualquer natureza. Eu vou ler em voz alta aqui o que o William escreveu, que eu estava falando enquanto ele escreveu. Acredito que o grande diferencial da pedagogia dos multiletramentos é a possibilidade de se sentirem mais ativos designers de futuros sociais, citando o título do manifesto, que, lançando mão de recursos discursivos constituídos por diferentes modalidades de linguagem, podem intervir na configuração da sociedade em que vivem e convivem.
Sim, ele estava se referindo aos alunos. Não quer fazer uma consideração oral aqui, ou Will? E todos, né? Estou me referindo a ele porque ele escreveu. Mas fiquem à vontade. Desculpa, eu acabei interrompendo, mas é rapidinho, né? Eu acho que o William está falando de agência, né? Que é um outro conceito que é muito presente também na pedagogia dos multiletramentos, né? E trabalhado por muitos autores. Então, é uma proposta de ensino na qual o aluno ele participa ativamente como construtor do seu conhecimento, né? E há uma discussão muito grande com relação a isso, porque no passado, digamos assim, alguns anos atrás, a gente falava muito no conceito de autonomia, desenvolver autonomia no aluno, desenvolver autonomia no aluno. Mas era um conceito que talvez na prática ele gerava uma série de problemas, né? Muita gente confundia ou não compreendia o que seria autonomia, ou as compreensões de autonomia eram muito diferentes. E aí, então, surgiu o conceito de agência, né, na qual o aluno participa, o aluno é convidado a contribuir para a construção de significação de um texto, o aluno é convidado a desenvolver uma tarefa, né, uma atividade na qual ele se coloca. Então, por exemplo, né, vou falar de novo para dar um exemplo assim mais concreto. Nessa atividade que eu pedi aos alunos para se apresentarem, para fazer um autorretrato identitário, uma delas me chamou muita atenção pela questão afetiva com a escola, porque um aluno desenhou à mão, e achei muito bonito, assim, muito legal, ele se desenhou com o uniforme do Cefet, está lá escrito Cefet, né? E aí ele começou a falar sobre o quanto os colegas são importantes, o que ele aprendeu na escola. Então, vejam só, eu deixei em aberto, né? E expliquei bem para eles, né? Olha, o que é identidade para você, né? Da onde você vem, por que aquilo é importante, quais são as coisas que você gosta, como essas coisas te constroem. E não dei um modelo, né? Eu disse que eles poderiam uma série de questões ali serem abordadas. E cada um foi para uma perspectiva diferente, justamente porque cada um é único, né? E eu só queria apresentar isso como exemplo, né, de agência. Eu não disse para os alunos exatamente assim, façam assim, né? Como a Fabrícia disse, há uma orientação? Porque senão vai ficar tudo muito solto, muito doido, né? Então tem uma instrução. A instrução foi: façam um autorretrato identitário, né? Se coloquem ali, se mostrem ali. E até deixei os alunos muito livres para me mandar por e-mail, porque ali era uma apresentação online, né? Construída de forma colaborativa. Então, eu, aluna, quando fosse colocar o meu slide ali, eu ia ver dos colegas, e todo mundo ia ver de todo mundo. E eu falei, olha, caso alguém não se sinta à vontade para colocar de forma pública, manda o seu separadamente para o meu e-mail, não tem problema. Então, a instrução foi essa. E saíram coisas muito diferentes, muito interessantes, justamente advindas da agência, desse momento de agência do aluno. Eu sou o autor do meu texto, eu produzo o meu texto, eu estou tendo esta liberdade e vou me colocar dessa forma. Então, cada um se colocou como se vê ali. Para mim, tem outras atividades, claro, né? Tem a questão também dos multiletramentos literários, que é algo com o qual eu trabalho muito desde a época do doutorado, mas eu quis só pegar essa como um exemplo muito simples, né? De uma atividade simples, que envolve estruturas linguísticas simples, que pode ser feita por um aluno do nível básico ao avançado, e cada um adaptando de acordo com sua fluência, de acordo com o que quer expressar, mas que favorece a agência do aluno. O aluno está ali ativamente participando.
Fabrício estava com a mãozinha levantada aí, não sei se é... Não é para falar agora, não. Beleza. Nessa perspectiva da gente, enfim, né, prestar atenção nos diferentes gêneros, né, e como eles nos afetam. A gente estava mencionando agora o caso do Instagram, né, que já é condição sine qua non, ou qualquer outra rede social, enfim. Né, eu fico na defesa sempre do texto literário, né, sem desassociá-lo dessas outras plataformas, né, claro, né, inclusive tivemos algumas iniciativas aí até recentemente com literatura já dentro desse cenário de pandemia e através de outros meios de leitura que não o mais tradicional, né? Mas aqui no campo da língua estrangeira me fez vir à mente agora uma questão, né, ligada à pandemia que a Renata, inclusive, encontrou num determinado material a que ela teve acesso, ela compartilhou conosco, e eu acabei levando lá para minha aula, né, para a retomada das aulas na perspectiva online, né, e que era justamente o cenário shakespeariano, né, dentro de Romeu e Julieta, em que uma pandemia estava evidenciada, né? E eu estou trazendo esse exemplo aqui à cena só para sublinhar o que eu falei agora há pouco, né? Só o que eu recoloquei agora há pouco, né? Sendo a literatura um grande container, né, de experiências sociais, atitudinais e históricas, culturais e tudo mais. E só reportando essa cena, né? Porque, enfim, talvez esteja repetindo coisas que todos aqui já saibam, mas a cena em que o Frei não leva o recado a Romeu, né? Que Julieta não estava morta, estava só lá na tumba, né? Mas era tudo parte do plano, havia tomado uma poção que a faria dormir, para que depois o Romeu chegasse, ela acordasse, eles sairiam cavalgantes e seriam felizes para sempre. E não foram, né? Não foram porque o Frei, que estava levando a cartinha, ficou preso, né, devido a uma pandemia. Ele entrou na casa de uma pessoa para fazer uma visita a caminho lá do seu destino, e aí as autoridades locais souberam que ele tinha estado na casa daquele doente e colocaram a cidade em quarentena. E ele ficou preso, né? E aí não levou a carta, e então Romeu chegou, viu Julieta lá supostamente morta e acabou tendo o desfecho que vocês já sabem. Mas, enfim, por que eu estou falando isso aqui? Né? Porque essa entrada, né, esse momento aí, para a retomada das atividades online, foi um momento pontual, né, nas minhas aulas. Não foi assim, foi aquela coisa assim, pessoal, deixa eu mostrar um negócio legal para vocês, né? Mas outras circulações, né, uma frequência mais específica, um jeito de trabalhar mais específico, acabam promovendo algo que para nós aqui da rede federal do ensino médio integrado bastante caro e bastante difícil, né? Bastante importante e às vezes quase impossível, que é justamente a perspectiva da integração. Né? Então, o texto literário e a perspectiva né, em todas as perspectivas dos multiletramentos, são grandes favorecedores da nossa desejada ou desejável integração. Né? Facilmente os estudantes e nós mesmos conseguimos conectar muito mais cenários, né? Se a gente está numa circulação múltipla, do que se a gente tivesse né, um foco, uma via única de docência, né, de ensino. Fica à vontade, Will. Levantou a mãozinha aí, pode falar à vontade. Oi, Felipe. Está me ouvindo? Sim, estamos. Não, eu só queria realmente, porque você tinha falado, né, e eu também, partilhando um pouquinho da minha experiência, né, porque eu sou professor de inglês também e atuo tanto no ensino médio integrado, na modalidade regular e a modalidade de educação de jovens e adultos,
E eu principalmente vejo na modalidade de educação de jovens e adultos um campo muito fértil para trabalhar a perspectiva dos multiletramentos. Está me ouvindo? Congelou a sua imagem, Felipe. Não sei se estão me ouvindo. Alô? Alô? Estamos ouvindo. Oi. Estamos ouvindo. Então congelou de repente. Então, um dos baratos, né, que a gente vivencia na educação de jovens e adultos, apesar de ser ainda uma modalidade que é muito... assim, as pessoas ainda sentem muito preconceito em relação, mesmo esquecendo que isso é um direito que é dado ao aluno que não teve oportunidade de estudar na época que deveria ter estudado, por N razões, né? Mas eu acho que é importante sempre lembrar dessas questões e dos problemas sociais que eles vivem, mas eu acho principalmente um campo muito fértil para, por exemplo, a gente promover uma pedagogia de projetos, né? E isso aliar a uma pedagogia de multiletramentos, né? É uma experiência que eu já tive, que foi muito bacana, né? E como a própria a pedagogia preconiza, né, a gente tem componentes muito interessantes, né, como né, Renato deve saber muito bem disso, na prática situada, a instrução explícita, o enquadramento crítico e a prática transformadora, que em determinados projetos que a gente constrói na educação de jovens e adultos, porque existe uma disciplina que é o projeto integrador, em que as disciplinas estão ali conversando, e parte dos alunos uma proposta, né, de trabalho, né, integrado, né, e em que eles mostrem, né, como é a vida, né, seja ela dentro da casa deles, ou dentro da comunidade, ou na sociedade, no âmbito maior. Então, eu acho que eles conseguem, né, desenvolver isso muito bem, né? Eu já presenciei isso, né? E, logicamente, a gente também ensina quando é necessário, né? A gente tem que também criar os andaimes, né? Se a gente partir de uma visão mais vigotskiana, né? A gente não está ali só orientando, a gente está ali também, né? Sanando as dúvidas, eles trazem também o que eles pesquisam, né? Eles constroem a partir daí toda uma perspectiva crítica da vida que eles levam e das atividades que eles estão ali produzindo, né? E para realmente transformar, né, aquilo que a gente chama de processo de ensino de aprendizagem, né? Principalmente a aprendizagem deles, né? Então, eu acho que se a gente parte de uma pedagogia de projetos, eu acho que é muito rico e seria muito interessante partindo também nessa questão da pedagogia dos multiletramentos. É basicamente isso que eu queria partilhar com vocês. Valeu, William, obrigado. Eu até anotei ali no chat que a gente tem um encaminhamento semelhante a isso que você comentou também no Campus Petrópolis, né? E eu ia escrevendo aqui, vou terminar de escrever, né? O aspecto integração e a pedagogia dos multiletramentos são um é o alvo, o outro é o caminho, né? Então, eles conversam. É bem bacana isso. Conversam. Eu queria comentar também, agradecer a sua participação, principalmente ao falar do PEJA. O PEJA é muito querido para mim. Eu trabalhei no PEJA na rede municipal do Rio de Janeiro, antes de atuar no Cefet. E aí o que eu queria comentar é o seguinte: a questão da pedagogia dos multiletramentos, né, não sei se alguém está com essa dúvida, né, ela não se atém ao ensino de língua adicional, né, do inglês, do espanhol e de tantas outras, mas ela pode ser aplicada também, né, como o William comentou, em combinada com uma série de outras situações. Então, combinada com a pedagogia de projetos, né? Enquanto eu trabalhava no PEJA, nós recebemos um material muito querido por mim, que foi desenvolvido pelo Instituto Paulo Freire, para ser trabalhado com os alunos do PEJA. Então, nós tínhamos aqueles projetos, aquelas apostilas para desenvolver e tal, e o projeto, né, integrador, né, que é muito interessante. E quando eu atuava no PEJA, eu trabalhava com alunos que estavam sendo alfabetizados, né? Então, era o meu foco ali naquele momento. E é interessante demais, assim, como essas práticas pedagógicas,
ajudam a valorizar o aluno, né? O aluno adulto que está retornando. No meu caso, eram alunos que tinham uma estima muito baixa, porque já eram avós, avós, alguns aposentados, outros ainda na luta da vida, mas que não sabiam escrever seu próprio nome. Então, isso é muito complicado. E aí, quando você vem, lembro, não vou me estender, mas lembro de uma prática, né, lá do Instituto Paulo Freire, que era trabalhar com questões de ervas medicinais. O que era comprovado cientificamente, o que não era, quais eram os saberes, qual era a questão dos diferentes chás que cada um tomava, e assim você vai aproveitando, né, o conhecimento do aluno e vai expandindo dentro dessas perspectivas. Então, você falou do PEJA, o PEJA realmente é muito querido e muito receptivo para essas práticas. Vou deixar agora as respostas às perguntas que estão aqui no chat. Pessoal, eu realmente estava com o horário perdido aqui, eu achei que era até meio-dia, mas era até 11h30, e a Marcele até já sinalizou. Ela vai baixar a lista de presença, né? O Roger está anotando aqui que ia precisar sair e tal, é automático, tá? A Marcele já vai baixar. Muito rapidamente, Charlene, vou te responder aqui sobre a não disciplina espaço integrador, mas também depois a gente pode conversar com mais calma, né? Mas, essencialmente, quando a gente ainda tinha as turmas de 4 anos, né, que estão se encerrando, eles tinham essa não disciplina, que a gente chama assim, que é justamente nessa perspectiva do trabalho com projetos desde o primeiro ano. Então, do primeiro ao terceiro, sendo que eles estudavam em 4 anos, eles tinham esse lugar, né, na grade de horários ali, com 2 tempos semanais, tudo certinho, chamado espaço integrador. Essa não disciplina, né, que eu prefiro chamar assim, era sempre liderada por 2 professores, mas especialmente, né, preferencialmente, um da área técnica e um da área propedêutica, e eles desenvolviam projetos ao longo do ano com os estudantes, com o objetivo de tornar assim evidenciado esse entrecruzamento de todos os campos do saber, né? Não seria nem de todas as disciplinas. Algumas coisas ultrapassariam o âmbito disciplinar, né? E tendo como solo, né, como fundamentação, o campo das telecomunicações, que é o campo do nosso curso único até o momento, né? Eu sempre trabalhei com o espaço integrador 3, né, dividindo com a colega de design ou com o colega de telecomunicações. Atualmente eu divido com o colega de sociologia, e a gente tenta desenvolver um trabalho que a gente chama assim de pré-iniciação científica, né, em que eles vão fazer pesquisas, né, nesse sentido que eu vou falando, que eu estava dizendo, tentando abranger o máximo de campos do conhecimento possível, mas sempre se articulando com o campo das telecomunicações, né? E aí depois, infelizmente, é um projeto que está assim moribundo, né? Ele está morrendo porque quando o curso se tornou de 3 anos, ele deixou de existir, né? Mas eu realmente advogo muito por isso, andei escrevendo algumas coisas para capítulos e eventos por aí a esse respeito, porque realmente eu acho que é como eu coloquei ali em cima, né? Ele é o alvo que a gente quer chegar com toda essa perspectiva pedagógica dos multiletramentos, né? Era o multiletramento, se é que a gente pode chamar assim, em ação ali, né? Realmente é uma coisa bastante bacana. Mas vamos conversar a esse respeito, tá bom? Eu peço desculpas já aqui e vou fazendo o meu fechamento por esse extrapolar do tempo, porque eu realmente achei que fosse até meio-dia, mas foi erro meu, fui até conferir, e agradeço aí todo mundo que participou, e que isso fique aqui como
um início de conversa, né, que não fique uma conversa fechada, que a gente possa se encontrar aí em outros cenários e pedagogizar de maneira múltipla sempre que possível. Tá bom? Muito obrigado aí, agradeço a participação de todos e passo a palavra para as minhas colegas aí fecharem também. Obrigada, pessoal, muito obrigada pela participação e pelas contribuições também. Tá? Estamos aí para o constante diálogo. Eu também agradeço muito, agradeço a participação, agradeço aos alunos que estão aqui, reconheci alguns, aos colegas, né, que estão acompanhando, obrigada mesmo, é muito importante as colocações, as perguntas que nos fazem dialogar, e estamos disponíveis, caso vocês tenham perguntas depois, ou queiram falar, professora, entendi, olha, não entendi nada, entendi mais ou menos. Enfim, a gente está sempre aqui para explicar de forma que vocês consigam compreender e de que nós possamos ouvir as contribuições que vocês trazem também. Tá bom? Obrigada. Aí, pessoal, a Marcele vai tirando aqui vai baixar a lista, tá bom? E aí estamos encerrados. Obrigado a todos, estou lendo aqui o chat e a gente se fala.